Olá galera, bom dia e ótima semana para todos nós. Pessoal, como não podia ser diferente, vamos começar a semana, uma grande parte do povo brasileiro aguardando a vinhetinha da Globo anunciando a ida do Bozo da prisão domiciliar para Papuda e a outra parte observando o que está acontecendo na extrema-direita, né? Eles estão em polvorosa, eles estão brigando, eles estão se gladiando ali, se engalfiando, eles estão literalmente malucos. Enquanto o neto do ditador lá, aquele que roubou um monte de pessoas aqui no Brasil e foi embora para os Estados Unidos, mas infelizmente, pelo que dá para entender, ele continua sendo bancado pelo povo da extrema-direita, só pode ser, porque ele não tem outra alternativa a não ser viver de Pix que as pessoas fazem para ele se manter nos Estados Unidos, tanto ele como o Bananinha. O Lira Banana agora está doido, ele fez um vídeo aí, ele tirou uma foto em frente a um condomínio nos Estados Unidos, condomínio ali, uma morada só de super ricos. Ele tirou uma foto ali e falou que essa semana ele vai estar na residência do Donald Trump para dar uma palestra sobre o comunismo, o que é o comunismo, sobre o que expor o que está acontecendo no Brasil. Ele nem está aqui. Se ele puser os pés aqui, ele vai em cana, ele vai ser preso. Agora, a extrema-direita, o povo dele, os irmãos, a madrasta e os outros componentes ali do PL, eles estão literalmente varrendo o papai dele para a lixeira da política brasileira. Já fizeram isso, o Nicolas já fez isso. Tem uns aí falando que se colaram no Bozo para tirar proveitos da política, no modo geral, tirar proveitos dele politicamente falando, quando ele ainda estava ali esbravatando, dizendo que, como tem um vídeo dele aí, tem alguns, mas tem um que é o clássico, que ele fala que metade da vida dele, ele viveu brigando contra processos e por Deus do céu que ele nunca seria preso. Então, ele vai ser preso. E os outros pedem que o da lacraia fica desesperado, que Deus abençoe o povo brasileiro, que Deus abençoe o Bolsonaro, que Deus faça justiça. Então, pelo menos nesse ponto, Deus está ouvindo ele, está sendo feita justiça. O Bozo e sua corja estão indo para a cadeia. Os que já estão presos continuarão, alguns mudarão de lugar, né? No caso do Bozo irá para Papuda, já tem uma salinha lá esperando ele. E o neto do ditador, ele já assumiu, ele já jogou a toalha e falou, não, infelizmente, grandes líderes já foram presos, e citou algum líder ali, só que ele esqueceu de citar o Lula. O Lula ficou 580 dias preso, injustamente, sem prova nenhuma, e segurou a onda dele. Foram oferecidos N alternativas e ele falou, não quero, vou continuar aqui. Até o Haddad, quando era candidato, se fosse eleito, daria ele um indulto, e ele não quero, eu quero ficar aqui, eu vou provar que não fiz nada, provou e está aí. Saiu e foi eleito presidente, e vai ser eleito novamente com fé em Deus. Então, pessoal, é o que está acontecendo com essa corja, o Nicole, a ex-terceira dama, o tal do Carluxo, o que ainda é senador, o ano que vem vai ter que brigar, e vai ter que, uma briga danada no Rio de Janeiro, que são 2 vagas, ele já acha que uma vaga é dele, eu acho que não, eu torço para que não, que o Flavulso ali não seja reeleito senador, eu acho sinceramente que não, porque eles estão se engalfinhando e isso faz com que dentro do próprio partido deles ali, dentro da vibe deles ali, os votos sejam escoados por um monte de lugar e eles acabem se ferrando e com fé em Deus, o ano que vem, aliás, em 2027, naqueles que forem eleitos, quando for assinar os seus diplomas ali, que não tenha nenhum nome Bolsonaro. Eu torço para que isso aconteça, eu me apego piamente na justiça divina, como o da lacraia fala, na justiça de Deus, e que justiça seja feita, que essa corja
totalmente, todos eles sejam varridos para a lixeira da política brasileira. Todos esses parlamentares, inclusive, principalmente do PL, que essa corja maldita, esses fascistas, canalhas, nazistas, negacionistas, sejam varridos para a lixeira da política brasileira. Eu torço para que isso aconteça, acredito que alguns, voltará infelizmente, alguns vão ser reeleitos ali, principalmente alguns que se dizem deputados, infelizmente algum ali, um gato pingado, mas essa força que eles acham que tem hoje, que mesmo achando que tem essa força toda, eles não estão fazendo nada, não estão conseguindo nada daquilo que eles querem, como o Magno Puro Malte e outros ali. Põe a mão no Bolsonaro, põe a mão nele, você vai ver, Alexandre de Moraes, o ditador da toga, o que vai acontecer com você. Põe a mão em Bolsonaro. Então, foi colocada a mão, foi de todas as formas, e não foi com vingança, nada, como eles querem falar, foi simplesmente para fazer justiça, ele pagar pelos crimes que ele cometeu. Esse canalha fascista, esse genocida, pagar por todas aquelas mortes que aconteceram, que continuam falando que foram 700 mil mortes, não foi. No Brasil morreram mais de 1 milhão de pessoas por causa da Covid, e muitas pessoas morriam de Covid e eles falavam que era outra coisa para não ficar tão gritante, mas mesmo assim ficou mais do que era, porque mesmo eles falando que foram 700 mil mortes, foram 700 mil vidas que foram perdidas, que uma grande parte poderiam estar aqui hoje. Parentes, amigos, como é o meu caso, que perdi uma irmã jovem, recém-formada em Direito, com todo um projeto de vida pela frente, e infelizmente perdeu para a Covid. É isso aí, pessoal. Uma ótima semana para todo mundo. Que Deus nos ilumine e que justiça seja feita.